Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo falando aí do triunfo do Bahia, 1 a 0 em cima do Criciúma. Gol do Tassiano. E o Bahia vai com a vantagem, né? Lá para Criciúma, 1 a 0. Mas como eu falei no primeiro vídeo, né? Poderia ter sido mais. O Bahia poderia ter vencido pelo menos de 2 a 0 essa partida. Tô falando do Grêmio porque o Grêmio jogou depois, né? Foi 0 a 0. Teve o Atlético Mineiro também, que venceu o Sport por 2 a 0. As 3 partidas da Copa do Brasil que nós tivemos. Mas falando novamente do Bahia, o Bahia criou oportunidades para sair com uma vantagem ainda maior, mas não conseguiu concluir em gols as chances que teve. E saiu, né, com essa vitória de 1 a 0, como eu falei, poderia ter sido mais, mas ainda assim é uma vantagem, joga pelo empate fora de casa. Você, torcedor do Bahia, que ainda não é inscrito no nosso canal RB Futebol, se inscreva. Sempre que tiver notícias e informações pré-jogo, pós-jogo do Bahia, você vai encontrar aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Gustavo impediu uma vitória mais folgada do Bahia. Vamos aos lances. Bahia e Criciúma, duas equipes que vinham de vitórias no final de semana no Campeonato Brasileiro. Saiu o gol, né? Vitórias, né? E aí o gol marcado pelo Bahia. É o Tassiano? Tassiano, isso. É. Joelho, hein? Você falou do Gustavo. Agora, o Gustavo trabalhou no segundo tempo. Assim, no primeiro tempo, o domínio do Bahia era grande. O Criciúma não tinha velocidade, não conseguia... O técnico, a gente vai ver agora os melhores momentos do jogo, né? Na tela aí com a gente do lado. No primeiro tempo, o Criciúma tinha ali um plano, no primeiro e no segundo, né? Um plano de contra-atacar pelos lados do campo, tentar explorar a saída rápida em contra-ataque. Isso nunca aconteceu, nunca funcionou. O Bahia, o tempo inteiro dominador, mas faltou capricho nas finalizações. A gente percebe que o Bahia, a gente está vendo pelos melhores momentos, o Bahia estava, aí foi a trave que salvou, né? O Bahia estava em cima, o Bahia tinha posse, tinha o domínio, finalizava, teve escanteio, enfim. Mas as finalizações não eram finalizações de qualidade. E aí, no segundo tempo, o Bahia começou a acertar mais o alvo e aí o Gustavo se destacou, Tomás. Muito bem. Essa jogada do Everton Ribeiro, que você percebe, assim, é uma jogada de frente para o gol, uma ótima jogada individual, mas a finalização vai para fora. Você precisa, nesse momento, exigir que o goleiro impeça a ter o gol, né? No momento de domínio. Mas... Foi bem colocada. De fato, o volume de jogo foi do Bahia. As foi. Gol criadas foram do Bahia. Essa jogada linda, né, pelo lado direito, que vai originar o gol do Tassiano. Não foi bem o passe do Tony Kroos, mas a ideia foi parecida, né? Uma bola no fundo, no meio de vários marcadores. E aí o Bahia entendeu. O Bahia entendeu que 1 a 0 não era suficiente. Pode até vir a ser o suficiente, mas o Bahia entendeu que era necessário fazer o placar jogando em casa contra uma equipe mais fraca. Vejam, o Criciúma já foi campeão da Copa do Brasil, o Bahia nunca, né? Não estou aqui discutindo ordem de grandeza. É claro que o Bahia tem mais história no futebol brasileiro, é dominador no estado dele, já foi campeão brasileiro uma vez, 2 se considerarmos aquela unificação da CBF. O Bahia é enorme no Nordeste, né? É mais representativo por futebol brasileiro do que o Criciúma, com todo respeito ao Criciúma, que já ganhou, repito, Copa do Brasil e já fez mais em Libertadores do que o Bahia, quando chegou lá, né? Mas o Bahia hoje vive um momento diferente do Criciúma. Se a gente olhar para a história desses dois times, para os confrontos diretos, a gente vai ver a típica distribuição de vitórias dos times médios de contexto nacional, né? Bahia quase sempre ganha em casa, Criciúma quase sempre ganha em casa. Mais ou menos por aí. Hoje, o status dos dois está muito diferente. Com a compra do Grupo City, as contratações que o Bahia fez, o Bahia hoje tem elenco de metade de cima da tabela do Brasileiro. O Criciúma de metade de baixo. Agora, no mata-mata, é só 1 a 0, amigo. Eu já foi jogo lá no estádio do Criciúma, o Heriberto Wilson? Não conheço. Eu já fui lá, porque eu fui lá ver um jogo da Portuguesa uma vez, na Série B. É casca, é um alçapão, né? Muita pressão, uma panela de pressão. Essa que é a melhor definição.
É difícil jogar com o Criciúma lá, e esse é um time treinado pelo mesmo técnico há muito tempo, sabe a que joga, vai trazer problemas para o Bahia na volta. Você citou a Libertadores, o Criciúma em 92, no ano que São Paulo é campeão pela primeira vez, ele perde do São Paulo nas quartas de final. Né? E no jogo numa disputa muito equilibrada. E na primeira fase ganha de 3-0 em Criciúma do grande São Paulo, jogo de Jairo Lenz. Jairo Lenz. Exatamente. Muito bem, o Gustavo, que a gente elogiou, fez grandes defesas hoje. É campeão catarinense, Bahia não é campeão baiano. Pois é, né? Bem lembrado também. O Gustavo, ele pegou o pênalti do Verratti, né? No final de semana, e já pegou 5 ou 6 pênaltis nessa temporada 2024, né? É uma coisa meio Romero chegando para o confronto entre entre Palmeiras e Boca Juniors, né? Isso. O goleiro lá pega pênalti pra caramba, hein? Exatamente. E aí pegou mesmo. Aliás, falando em Romero, hoje não funcionou tanto porque o Boca foi eliminado nos pênaltis pelo Estudiantes, depois de empate por 1-1. Na semifinal da Copa da Liga. Isso, na semifinal. Estudiantes e quem é final, você sabe? Não. O Vélez que eliminou o Argentino Júnior, né? O Argentino Júnior perdeu nos pênaltis também, agora só não lembro se foi pro Vélez, mas eu já... Havia passado nos pênaltis, agora perdeu. Antes da gente ver o Rogério Ceni, eu já confirmo aqui, exatamente. Vélez empatou 0-0 com o Argentino Júnior ontem e passou nos pênaltis. Estudiantes e Vélez. Exatamente. É um confronto que está muito aberto. Mais do que Atlético e Sport, porque eu confio mais no Atlético do que no Bahia e na capacidade do Atlético de fazer jogo fora de casa, com a capacidade técnica que o time tem. Confio mais no time que tem 2-0 do que tem 1-0, aí é óbvio, qualquer um, né? E confio mais no Criciúma do que no Sport. Quer queira, quer não, o Criciúma é um time de Série A, o Sport é um time de Série B. Eles podem até ter nível parecido, mas o Criciúma está jogando contra times desse nível, como o Bahia, o Sport não. Então, eu acho essa eliminatória mais aberta. Perfeito. O técnico do Bahia, Rogério Ceni, comentou sobre a preocupação de ter conseguido uma vitória magra contra exatamente o que o Júlio está falando, o bom time do Criciúma. Mais uma vez, a gente controlou bem o jogo e foi propositivo durante toda a partida. Uma pena não sair com, no mínimo, 2 gols de diferença. Eu sei o quanto é difícil jogar em Criciúma. Ali é pesado sempre, a torcida, o estádio, né, mais acanhado e a torcida comparece. Tenho certeza que vai ser uma grande batalha no jogo de volta. Por outro lado, eu acho que vencemos mais um jogo e temos que estar feliz pela conquista dos 3 pontos, mas uma pena realmente a gente não ter conseguido ampliar o marcador, que daria, eu acho que daria uma tranquilidade para jogar lá. Jogo completamente em aberto, um time que marca bem quando tem a bola, sabe ter controle de jogo também, oferece dificuldades. Não teve, acho que, finalizações hoje, no dia de hoje, porque a gente marcou bem, jogou bem, mas a gente vê os jogos, né, do Criciúma, e em casa é um time forte, fora de casa vem bem também no Campeonato Brasileiro, 3 jogos, não perdeu no Campeonato Brasileiro, joga de maneira bem consistente. Acho que é um primeiro tempo que foi jogado hoje, está 1-0. Nós vamos para lá com certeza vamos passar situações difíceis, o que é esperado. Acho que até se fosse com 2-0 também seria muito difícil. É que você tem sempre uma gordurinha para queimar. No caso, ficou apertado. Sincero, quase pessimista. Vou estar mais pessimista que eu. Mas o Rogério... Porque eu falei tudo isso, mas acho que o Bahia vai passar. Mas o Rogério também acha que vai passar. Será? Mas ele gosta sempre de valorizar a dificuldade, né? Eu acho que faz parte aí do métier do Rogério. Enfim. Júlio, podemos passar para o clássico sobrenatural? Podemos. O fantasma versus o imortal. Né? Não ficou tão ruim para o Criciúma, porque o Bahia, a gente está vendo aí, o Bahia criou muita chance. O goleiro do Criciúma, meu xará, Gustavo, pegou muito. O Bahia teve volume de jogo. O Criciúma teve alguns contra-ataques, mas o Bahia construiu bastante. E o jogo foi só 1-0. Então, assim, pelo que foi a partida, a gente podia ter um encaminhamento de série fechada, definida. E não temos. Méritos para o Tassiano. Tassiano começar muito bem a temporada. Jogador versátil que o Rogério vem usando muito bem. Quando eu olho para o elenco do Bahia, o Tassiano não é o jogador que mais me chama a atenção, tecnicamente falando, mas ele se mostra muito útil, jogando como um atacante, dupla com o Everaldo,
aparece aí para definir mais uma vez. Pois é, e o Gustavo que defende tanto, acabou levando esse gol ali, sei lá, dava, pelo que ele tem defendido, dava para ter se jogado ali, porque tem feito uma ótima temporada, realmente. O André Kfouri, dava para o Bahia ter feito mais? Dava para ter mais tranquilidade para a próxima partida? Aparentemente sim, né? O Bahia tem mostrado excelentes momentos, né? E alguns outros em que o time... Estou falando das finais do estadual contra o Vitória, algumas partidas até agora do Campeonato Brasileiro também, mas tem muito potencial ali. A minha impressão, assim, é que o resultado poderia ser melhor do que esse. De qualquer maneira, como a gente já falou aqui desde o início do ano a respeito do Criciúma e tudo que nós já dedicamos, né, Zupac, né, Marcela, ao Criciúma. A disputa foi entre os dois, inclusive. Bahia e Criciúma. O Criciúma perdeu a vaga para o Bahia. Exatamente. Talvez o fã de esportes não lembre, ou ele tenha apagado da memória aquele momento mais emocionante. Mas a gente respeitou muito e elogiou muito o Criciúma aqui num ranqueamento feito antes do Campeonato Brasileiro começar. Então, é preciso também ter isso em mente. Mas eu acho que o Bahia poderia ter ganhado por mais. Quero mostrar também uma tela para a gente mostrar como é que foi o jogo, justamente para analisar esses pontos importantes, Zupa. É claro, tem números que são apenas com a frieza da matemática, mas a gente coloca aí 59,41% posse de bola, finalizações 17-4, finalizações certas 5, nenhuma finalização certa do Criciúma, passes certos 536-326, desarmes 14-19, escanteios 8-1. Mostra um Criciúma que parece sair satisfeito mesmo da a série está aberta, né? Nada impede o Criciúma no Heriberto Rios de reverter o quadro. Claro que ele não é favorito, talvez não seja favorito nem para o jogo da volta, porque o Bahia é um time substancialmente melhor do que o Criciúma, mas a série está aberta por isso. A gente viu aí, o Bahia bateu para gol quase 20 vezes contra 4 finalizações do Criciúma. O Tencati apostou numa formação de meio campo pouco mais compactada, menos criativa, né? O Bolassi, que foi uma das atrações do jogo de São Januário, com a pirueta em cima da bola, com o gol marcado, o jogador internacional também veio do banco, entrando no segundo tempo, segurou um pouco mais o time, o técnico do Criciúma, e do outro lado o Bahia, com todo o seu potencial criativo, com o Cauli de novo numa grande atuação, assim, tem o Everton Ribeiro, tem o Caio, tem o Jean Lucas, beleza, mas o Cauli continua jogando num nível muito alto, muito bom jogador, que o Bahia descobriu aos 28 anos de idade, trouxe para o Brasil, e ele de fato continua jogando muito bem. Então, assim, os números retrataram o que foi o jogo. E o Bahia teve uma atuação boa o suficiente para vencer por mais. Não venceu por mais, a série está aberta e vai ser resolvida lá no Heriberto Rios, onde não é fácil jogar. Verdade. E a pressão, ela é grande. É grande. É difícil trabalhar lá para os jornalistas também. Sabe que eu nunca fui lá? Ah, não acredito. Nunca fui lá. Tá bom. Vamos falar sobre personagens, o que eles disseram, na verdade a gente vai ouvir, a gente não vai falar. Fala aí, Ceni, chega mais depois dessa vitória do Bahia 1-0 contra o Criciúma. Uma pena não sair com no mínimo 2 gols de diferença. Eu sei o quanto é difícil jogar em Criciúma, tenho certeza que vai ser uma grande batalha no jogo de volta. Por outro lado, eu acho que vencemos mais um jogo e temos que estar feliz pela conquista dos 3 pontos, mas uma pena realmente a gente não ter conseguido ampliar o marcador, que daria, eu acho que daria uma tranquilidade para jogar lá. O jogo completamente em aberto, mas no jogo de hoje destacar novamente um jogo bem construído, criando boas oportunidades, tendo bons passes, time... mais um jogo e num espaço curto de tempo que é difícil, o time manteve a intensidade, teve chances, depois das trocas também continua tendo chances. Então, assim, acho que a gente fica feliz pelo volume de jogo e poderia estar, acho que, melhor se nós tivéssemos conseguido fazer ao menos um segundo gol. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia, 1-0 em cima do Criciúma. Agora foco total, Campeonato Brasileiro, domingo o Bahia visita o Botafogo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.